Olá, turma! Iniciando mais uma aula remota de matemática. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que vínhamos trabalhando anteriormente, certo? Com o seguinte conteúdo: gráficos e tabelas. Então, turma, para fazer atividade vai ser necessário vocês estarem com os livros didáticos de matemática abertos nas páginas 84 e também na página 85, certo? Nós vamos realizar essas duas atividades, onde vamos comparar e analisar dados. Então, lá na primeira questão, vocês vão encontrar da seguinte forma: Afonso tem uma criação de galinhas para a produção de ovos. Ele anotou semanalmente as quantidades de ovos produzidos e de ovos vendidos. Observe as tabelas que Afonso elaborou com base nesses dados e em seguida faça o que se pede. Então aqui nós temos a primeira tabela de ovos produzidos e uma segunda tabela de ovos vendidos. Você vai ter da seguinte forma: em qual período ocorreu a maior produção de ovos? Para isso você tem que analisar essa tabela aqui, que é a tabela de produção, né? Então você vai ter o período, vai ver que vai ter o período e a quantidade de ovos produzidos por cada semana. Primeira semana, produzido 290, segunda semana, 310 e assim sucessivamente. Então aqui você vai olhar para essa tabela e vai dizer qual período semanal teve a maior produção de ovos. Foi na quarta semana, terceira, segunda ou primeira? Aí você vai analisar de acordo com os dados que a tabela lhe dá, que o gráfico lhe dá, você vai poder estar colocando essa resposta, certo? Em seguida, B. Em qual período ocorreu a menor venda de ovos? Agora você vai vir para essa tabela aqui, tabela de vendas. Então você observa os dados de ovos vendidos para colocar a resposta correta aqui na B, certo? Aí você responde em que semana teve a menor venda de ovos. C. Em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual à dos ovos produzidos? Aí você vai analisar e vai dizer: foi na semana tal? Foi na semana tal, certo? Para finalizar, questão 1, você vai ter também, coloquei bem aqui do lado, quesito D. De acordo com as informações acima, complete a tabela a seguir para mostrar a quantidade de ovos não vendidos em cada semana. Então, você vai dar uma olhadinha aqui nessas duas tabelas e vai identificar a quantidade de ovos que não foi vendido. Primeira semana produziu 290, certo? E foram vendidos na primeira semana apenas 270. É simples, basta fazer o cálculo. 290 menos 270. Aí você vai encontrar aqui, 20. Quantidade de 20 ovos não vendidos. Segunda semana foi produzido 310. Foram vendidos apenas 280. Então quantos ovos não foram vendidos? Você subtrai, faz 310 menos 280, aí você encontra a resposta. Da mesma maneira você irá fazer aqui na terceira e quarta semana, tá bom? Mas essa parte eu vou deixar com vocês. Questão número 2. Na página seguinte vocês vão encontrar a questão número 2. Com base na tabela anterior, que foi aquela que você completou, fez as subtrações e foi colocando o resultado, complete o gráfico que representa a quantidade de ovos não vendidos neste mês. Então você vai fazer o seguinte, aqui não está completo na quarta semana, certo? Então você vai fazer o seguinte: você vai ver lá na questão anterior quantos ovos não foram vendidos na última semana. Se não tiver sido vendidos apenas 10, aí você faz o gráfico até aqui, 10. Por que 10, professor? Está aqui, 10. Não, professor, foi 15. Você faz o gráfico até aqui. Foi vendido nenhum ovos, 0 ovos. Então você não faz, porque o 0 é bem aqui, certo? Se foi 5, bem aqui. Se foi 10, até essa altura, 15 até essa altura, e assim sucessivamente, certo? Manuela digitou uma planilha eletrônica, as notas obtidas por ela em cada bimestre do terceiro ano, nas disciplinas de português e matemática. Observe e
Em seguida, responda as questões. Então aqui você tem as notas do primeiro e segundo bimestre até o quarto bimestre, tanto de português como matemática, né? Aí observe e analise os dados que a tabela lhe dá. Em seguida, responda: qual a menor nota obtida por Manuela neste ano em matemática e em português? Então você primeiro olha aqui nessa coluna, identifica a menor nota que ela tirou em matemática e vai colocar aqui, certo? Coloca a nota aqui, coloca ponto e vírgula. Em seguida, analisa aqui também em português, né? Aqui, olha aqui em português, qual a menor nota que ela tirou e coloca aqui na frente, ok? Isso aqui é só para ilustrar, ok? B, analisando essas informações, o que é possível afirmar em relação às notas de Manuela? O que é que você acha das notas dela? São boas? São ruins? Dá para o gasto? Pode melhorar? Então você vai colocar aqui. A C, não precisa fazer, tá bom? Então a nossa atividade de hoje é essa aqui. Vocês irão responder, tá bom? Caso não tenham livro, observe as imagens que eu vou compartilhar dessas páginas e responde no seu caderno colocando apenas a resposta, tá bom? Outra coisa, concluiu a atividade, ficou com dúvida, não conseguiu fazer, entre em contato comigo que eu vou estar auxiliando você para tirar a sua dúvida, certo? Concluiu a atividade, envia para mim através do WhatsApp com registros fotográficos para que eu possa estar corrigindo e dar um retorno para vocês sobre a resolução da sua atividade, tá bom? Desejo a todos vocês uma excelente aula. Qualquer dúvida, estou à disposição lá no WhatsApp. Um abraço a todos vocês.